Sou Dean Braxton e tenho uma história sobre morrer e ir para o céu. Eu estava trabalhando na área de Seattle, para o King County, e era supervisor do Departamento de Liberdade Condicional dos Tribunais Juvenis. Eu adorava meu trabalho. Gostava de trabalhar com adolescentes. Eu costumava dizer o tempo todo que faria isso até o dia da minha morte. E então eu morri em 5 de maio de 2006. Acabei tendo uma pedra nos rins. Ficou presa no lado direito. Eu já havia tido pedras nos rins antes, então sabia que era uma pedra nos rins. Logo de cara, eu pensei que provavelmente poderia esperar ou passar por ela, e a dor passaria. Mas dessa vez não passou. Lembro-me de ter entrado no pronto-socorro meio calmo, porque sabia o que eles fariam. Eu já havia passado por esses procedimentos antes e sabia que eles me levariam para uma sala, me dariam morfina e a dor passaria. Eu também tinha uma infecção renal e eles me deram antibióticos para essa infecção renal. Eles decidiram que me manteriam durante a noite e fariam a operação. Assim, eles me mantiveram durante a noite e me deram antibióticos. A operação no dia seguinte transcorreu sem problemas. Eles quebraram as pedras, mas também descobriram que eu era uma daquelas pessoas a quem os antibióticos que eles deram não afetaram a infecção. Assim, quando quebraram os cálculos, eles entraram em minha corrente sanguínea e eu me tornei o que se chama de séptico. E tudo no meu corpo começou a parar, inclusive o coração e os pulmões, de acordo com os registros médicos. Fui considerado clinicamente morto por cerca de 1 hora e 45 minutos. Mas uma das coisas que me impressionou foi que, mesmo no processo de morrer, eu sabia que estava morrendo. Fiquei surpreso com o medo que eu não tinha. Eu sou nascido novamente, sou cristão, e sabia que se vai para o céu quando se morre, e estava ansioso por isso. Mesmo quando percebi que estava morrendo. E eu disse a mim mesmo, estou morrendo, estou indo para casa. Lembro-me de ter saído do meu corpo e realmente disparado pelos andares do hospital e até mesmo indo para o céu azul. Lembro-me de ir rapidamente para o espaço sideral. Eu sempre tentava descobrir a rapidez com que todo o processo acontecia. Eu lia a Bíblia e me lembro de ter lido uma escritura que descreve o fato de estarmos separados dos corpos e na presença do Senhor. E eu podia dizer que era isso. Era isso. Foi isso que aconteceu. Eu estava me movendo muito rápido. Eu diria que mais rápido do que uma pessoa poderia piscar os olhos. Quando a pálpebra de cima bateu na de baixo, eu já estava no céu. É o quão rápido foi quando eu estava entrando naquele reino. Lembro-me de ver diante de mim uma luz no fim do túnel, porque estava escuro e claro em uma área, e me lembro que não era uma luz, como no fim de um túnel. Para mim, era como uma janela. Parecia uma janela. Não estou dizendo que era uma janela, mas essa é a melhor maneira de descrevê-la. Quando me aproximei dessa janela, lembro-me de passar por ela e, cara, tudo parecia certo. Não havia nada de errado. Era paz. Não havia nada que pudesse agitar você. Não havia nada que pudesse lhe dar nos nervos. O que mais me tocou, mais do que qualquer outra coisa, é que eu não sabia o quanto me sentia deslocado antes de passar por essa experiência porque eu entrei. Senti que sabia que era bem-vindo lá. Tudo no céu era acolhedor. Não estou dizendo apenas Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Estou dizendo que tudo no céu estava feliz por eu estar lá. E senti isso ao olhar para tudo ao meu redor. Havia árvores lá. Senti-me acolhido pelas árvores. Olhei para as flores. Elas pareciam me dar as boas-vindas a tudo. Fiquei muito feliz por ter aparecido. Essa era uma das coisas que eu mais queria, mais do que qualquer outra coisa. E eu nem sabia que esse desejo estava dentro de mim até chegar lá. Eu não queria estar no céu, sabe? Eu queria ver Jesus Cristo. Queria vê-lo face a face. Isso era muito importante para mim. O céu não é o céu sem o Pai e Jesus. Eles compõem o céu, sabe? E eu entendo que não é um lugar onde você queira estar. É uma pessoa com quem você quer estar. De repente, eu estava atravessando uma floresta e havia uma floresta diante de mim. Um monte de árvores à minha frente.
e eu sabia que Jesus Cristo estava entre aquelas árvores. Lembro-me de pensar que teria de passar por aquelas árvores para ver onde ele estava, quando eu estava passando por aquelas árvores atrás de mim. Elas se abriram diante de mim, e senti como se as árvores dos dois lados estivessem dizendo: ele vai ver o rei. Ele está indo ver o rei. Ele está indo ver o rei. Era isso que eu sentia que elas estavam dizendo. Eu queria que o rei fosse o que Jesus é. Portanto, concentrei-me mais do que qualquer outra coisa em estar onde ele está. E quando passei, lembro-me de estar em uma clareira, mas era um espaço bem aberto, e vi Jesus. Ele estava mais à minha esquerda, olhando para muitos anjos e para o que chamo de redimidos. Pessoas que haviam estado no planeta, deixaram-no e foram para o céu. Lembro-me de ter chegado até ele e tê-lo visto. A primeira coisa que fiz foi não me levantar ou me aproximar dele. Depois, cheguei perto dele, me ajoelhei e olhei para os seus pés quando estava olhando para os seus pés. Ele ainda estava olhando para a multidão diante dele, e eram milhões, bilhões de pessoas. Eu estava olhando para a lateral de seus pés, e tudo o que pude fazer foi levantar a cabeça para ver parte de suas pernas. Não era bem o rosto dele naquele momento, e tudo o que eu podia dizer era: você fez isso por mim, tudo dentro de mim, tudo em mim, naquele momento. Sabia que a única razão pela qual eu estava no céu era Jesus Cristo. Tudo em meu ser era tão grato por ele ter feito isso por mim, que a próxima coisa que eu poderia fazer era dizer: obrigado, 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 obrigado. Por isso, estou agradecendo a ele. E quando estava agradecendo, parei. E então eu disse: a única razão pela qual estou aqui é por causa do que ele fez mentalmente. Eu sabia que ele tinha feito isso por todos, mas eu assumi. É tão pessoal que você não apenas morreu na cruz para que eu pudesse estar aqui, mas criou todo o céu só para mim. Não quero dizer que eu estava sendo egoísta, porque não estava, mas foi aí que senti que ele tinha feito isso só para mim. Então comecei a olhar para o corpo dele. Olhei para cima, dos pés até os tornozelos. Seus tornozelos me amavam. Vi suas panturrilhas, elas me amavam. Vi seus joelhos, eles também me amavam. Tudo nele que eu olhava me amava. Seus braços, elas me amavam. E então cheguei ao seu rosto e ele olhou para mim. E essa é uma das coisas que permanece até hoje. Uma das coisas a que volto ocasionalmente. Ele olhou para mim como se eu nunca o tivesse desobedecido em toda a minha existência. Isso realmente me marcou. E depois pensei sobre isso mais tarde. E quando ele disse que perdoa você, ele esquece. Eu li a Bíblia, e ela até diz que no 8º capítulo de Hebreus e no 10º capítulo, ela literalmente diz que quando Deus perdoa você, ele esquece. Experimentei esse olhar de Jesus. Eu sabia que era um ser eterno, que nunca morreria. Meu corpo morreu, mas eu, a pessoa real dentro desse corpo, nunca morrerei. O amor que ele tinha por mim não duraria mais que eu. Não pode durar mais do que eu, porque viverei para sempre. Depois daquele compromisso com ele, ele baixou algumas coisas dentro de mim. Eu chamo isso de download, como um computador. Ele olha para mim e diz: não, não é sua hora. Volte agora. É assim que ele diz. Não me importei com isso, e lembro que não passei pelas forças depois disso para voltar ao lugar de onde vim para o céu. Eu passei por cima da floresta. É como se eu tivesse voado sobre elas. Na verdade, não há como voar. Você pode dizer que eu quero estar 3 metros acima da superfície. A melhor maneira de descrever isso para você é ler sua Bíblia. É como quando Jesus andou sobre a água. E não há medo. Então, você vai tão alto quanto quiser. Mas eu me lembro de passar por cima das árvores e voltar para aquele lugar. E quando cheguei ao local de onde eu iria sair, não era como se houvesse uma porta lá. Eles abriam a porta e você saía. Era como se eu soubesse que no próximo passo que desse, estaria fora daquele reino.
Lembro-me de ficar ali por um tempo e sentir que meu corpo não estava pronto. Ele não estava pronto. Eu estava tão feliz que ele não estava pronto. Então, lembro-me de ter me virado e dito sim. E a floresta estava diante de mim, e eu sabia que Jesus estava do outro lado da força, mas senti que poderia ir para a esquerda da floresta. E quando eu estava indo para a esquerda da floresta, toda a criação estava tão alegre. Vi montanhas, e elas eram lindas. Elas se moviam como as ondas do mar. Ao se moverem, parecia que as ondas do mar passariam por mim, mas eram montanhas passando por mim. Eu só pensava, nossa, isso é maravilhoso. E estava gostando porque pensei em ficar. Eu sabia que tinha de voltar para Jesus. Então, voltei para Jesus e dei a volta ao lado dele. E por alguma razão, fui para trás dele e voltei à posição em que estava da primeira vez e me curvei novamente diante dele. E então ele me disse mais algumas coisas. Fale-me um pouco mais sobre as coisas lá. Lembro-me da luz que vinha dele. Eu não disse isso na primeira vez, mas essa grande luz que vinha dele me envolveu. Depois desse encontro, ele olhou para mim novamente. Ele olha para mim novamente com esses olhos lindos e amorosos. Ele me diz novamente, não, não é a sua hora. Eu começo a voltar atrás pela segunda vez. Oh, meu Deus! Passo por cima das árvores novamente. Chego àquela parte da borda por onde entrei e preciso dar mais um passo para sair. Então me preparo para sair e, de repente, sinto que meu corpo não está pronto. E penso, sim, vou ficar. Então, desta vez, vou para a direita dessa força, em vez de ir para a esquerda dela. Vejo e sinto muitas coisas boas. Parecia que aquele lado era mais dos líquidos, como a água, os mares, os rios. Não sei por que estavam todos daquele lado, mas os azuis eram mais azuis. As cores lá são mais vibrantes do que você pode imaginar. Continuo viajando por lá, vejo santos. Vi muitos animais diferentes daquele lado. Você sabe, há muitos animais no céu. E então voltei para Jesus. E isso foi, cara, eles sempre estiveram lá. Não sei por que não os reconheci. Estou aqui novamente. Volto para o mesmo lugar em que estava com Jesus, olhando para seus pés, e olho para cima e vejo minha família do outro lado. Vejo minha avó Maria em pé na frente. Ela estava com um grupo na frente e atrás dela, e atrás deles havia parentes, e era geração após geração de todos aqueles que se conectaram com Jesus Cristo no Pai. E eles vieram me cumprimentar, e agora eu sei que eles estavam lá na primeira vez que estive lá com Jesus. Sei que eles estavam lá na segunda vez em que estive com Jesus. Não me concentrei neles de forma alguma. Concentrei-me principalmente em Jesus, mas dessa vez, por algum motivo, eu me concentrei em Jesus e depois neles. Às vezes as pessoas perguntam, como eles eram? É difícil descrever as pessoas no céu porque não há tempo, mas eu digo às pessoas que elas eram brilhantes, tinham um grande sorriso de pura alegria, e mais tarde eu disse a mim mesmo, nossa, pude ver toda a minha família no céu sorrindo. E pensei, nunca vi isso no planeta, e eles se divertem tanto uns com os outros. Eu não sabia que a família era assim no céu. Eu achava que éramos todos a família de Deus e que nos veríamos uns aos outros e que seria assim. Mas, pessoal, a realidade é que a família é importante para Deus. E entendi que havia pessoas que eu achava que não estariam lá. Eu achava que elas não iam para o céu porque não atendiam aos critérios que eu tinha para elas. Elas atendiam aos critérios de Deus, mas não aos meus. E nós dizemos que, quando Deus aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse é o critério que Deus está pedindo. Então, aqui está, pessoal. Minha família vem me cumprimentar e Jesus carrega um monte de coisas em mim. Eu sinto como é estar no céu e todo o céu, reunido, louvando e adorando a Deus. Mas depois de tudo, de repente Jesus olhou para mim novamente e disse com uma ordem forte, não é sua hora. Volte. Senti como se toda a criação antes de mim tivesse saído do caminho. Como eles disseram, ele não está falando de mim, ele está falando de você. Eu me senti como um soldado.
Eu estava na Força Aérea e me senti como se tivesse ido. Sim, senhor. Você conhece esse tipo de coisa. E então tive que sair. Senti que ele estava dizendo: preciso de você aqui mais do que eu preciso de você aqui. Foi isso que senti. Ele não disse essas palavras, mas era isso que eu estava sentindo. Era isso que eu estava sentindo. E minha avó Mary olhou para mim enquanto ele dizia isso e disse: traga o maior número possível de nós de volta com você. E ela estava se referindo a toda a minha família aqui no planeta Terra. Então me curvei diante de Jesus dessa forma, passei por aquelas árvores novamente e cheguei à beira do céu. Dei um passo, saí e voltei para este reino. E fiquei triste. Senti-me como um bebê chorando muito. Lembro-me de entrar no quarto do hospital, pairando sobre a cama onde estava o corpo. Eles tiveram que parar de trabalhar em mim e começar a guardar as coisas. O médico até disse que estava assinando o atestado de óbito naquele momento. E me lembro que não sei por que fiz isso. Olhei para meu corpo. Eu estava lá embaixo. Olhei para ele. Entrei e fiquei pairando sobre ele. Depois, virei-me e entrei em meu corpo, e os médicos estavam lá. O monitor cardíaco emitia bip, bip, bip. Ele começou a apitar e eles começaram a voltar. Eles me entubaram, colocaram o tubo em minha garganta. Você sabe do que se trata. Eles me fizeram respirar novamente e todo esse tipo de coisa. Eu não queria voltar, mas senti que ele estava dizendo: preciso mais de você lá do que aqui. E como eu mudei? Veja as coisas de um ponto de vista eterno. Não tenho o mesmo controle sobre as coisas que tinha antes. E o que quero dizer com isso é que estou me apegando às coisas. Não é que eu esteja livre para deixá-lo ir embora, porque sei que precisamos dele aqui no planeta, mas se eles forem embora, eu não me aflijo por eles. Minha esposa provavelmente poderia lhe contar mais sobre as mudanças porque ela viu a morte, a diferença em mim. Mas essa é a história, e eu poderia dizer muito mais. Mas essa é a história que compartilharei com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Eu me diverti muito contando a todos vocês.